falando como que Jesus perdoou os que estavam ali apedrejando e reprovando. E aí o que acontece? O perdão foi ministrado, mas a consequência foi inevitável. Israel foi perdoado. Deus ouviu a oração de Cristo. Só que o tipo de pecado que Israel cometeu trouxe consequências. Israel começou a sofrer a consequência do ano 70 até 1942, 1914, 35. Assim continuou Israel, já recuperando, mas a consequência é dura. O perdão, eles são o povo da promessa, mas a transgressão, comprovando que o que disseram, ou reprovando o que disseram, que se Jesus não fosse o filho do malfeitor, que um castigo que viesse, caía sobre ele, sobre os filhos. E Deus visita a maldade dos pais dos filhos até quantas gerações? Terceira e a quarta. Terceira e a quarta. A terceira, quarta geração, e faz misericórdia até 1000 gerações. Está compreendendo? É preciso nós crer, porque me obedece e guarda os meus mandamentos. Está lá no livro da lei moral de Deus em Êxodo. Agora Israel sofreu consequências, perdoados. É a mesma coisa que uma pessoa tem um atrito com outra pessoa. Entre luta corporal, quebrou o braço. E a pessoa que tem o braço quebrado, você está perdoado. Só que agora o braço ficou quebrado. Há uma consequência. A pessoa vai ter que acabar a despesa, até voltar à saúde, e corre muito perigo, talvez o braço não fique nem perfeito. Consequência dura. Assim está Israel. Por que ninguém prega o Evangelho em Israel? Eu vi pessoas pregar o Evangelho em Israel. Mas Israel somos. Eles não creem. Ninguém abre o trabalho em Israel. Tem um ministério que abre o trabalho, mas é um trabalho bem parcial. Ninguém. Porque aqueles que eles reprovaram, aqueles que disseram, esse é malfeitor, chegará um momento que eles mesmos dirão: esse é o bendito que vem em nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É necessário aprender ou não precisa? Então, porque a igreja ela vai subir. Para muitos é difícil compreender, mas a igreja vai subir. Israel vai por causa da consequência. Quem deveria subir primeiro junto com a igreja, quem comissionou primeiro a pregar o Evangelho, foi Israel. Foi aqui, ó, na graça do descendente de Abraão por origem. Mas eles ficam. E por isso Deus não rejeitou, mas aí deu o castigo. Agora hoje, trazendo para hoje, esse período de 400 anos do ministério de Malaquias até João Batista, houve silêncio. Então a lei foi encerrada, a lei do sacrifício foi encerrada no ministério de Malaquias. Quando Malaquias diz: com maldições sois amaldiçoados, vós que me roubais toda a dentro da lei. Tem pessoas que usam a lei para amedrontar os irmãos mais simples. E eles creem que ficam ofertando e fazendo seus compromissos por medo. E não é por medo, é pelo amor. Que não tem fronteira. Agora, quando Malaquias profetizou a última profecia de maldição, vamos encerrar e mandar isso, que daqui a pouco eu vou passar por um carro, como sempre. Aí no livro de Malaquias 3, versículos 5 e 6, os últimos versículos. É muito importante a palavra. O próprio Malaquias tinha a mente aberta. Ele pregou para Israel e já no futuro ele para as nações. Pode ler, Malaquias 3, 5 e 6. Né? E chegar-me-eis a vós para o juízo. Serei uma testemunha veloz com feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que não são. É 4. É 4? A última profecia não é 3, é 4.
Por isso que é bom você saber quando erra, para consertar. Não é para se consertar. 4, 5 e 6. Isso. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Agora veja bem. Agora Malaquias diz para todo o mundo ou só para Israel que maldição sois amaldiçoados? Hã? Compreenderam, irmãos? Compreenderam? Porque depois que houve esses 400 anos de silêncio, João Batista, que é o veio na virtude que ele tem em Lucas 1:17, e João Batista veio cumprir a profecia que tinha dito a Malaquias, converter os corações dos pais dos filhos dos seus pais, para que o povo não venha, que Deus não venha tirar a terra com maldição, que seria a quinta maldição. Aí, em vez de Deus aplicar mais uma quinta maldição, hoje, quando você aceita Cristo, você é bendito e não tem mais maldição. Tudo que você faz é porque é bendito. Dizima porque é bendito. Oferta porque é bendito. Faz visita porque é bendito. Prega a palavra porque é bendito. Faz o que sabe fazer porque és bendito. Agora, quando você vai ver, ele diz: olha, irmãos, o devorador está na vida, mas a pessoa que está falando isso, ele está mentindo. O devorador só sairia com ofertas. E diz: agora o devorador sai com conversão. Arrependimento e conversão, porque ele passa de maldito para. Lê o outro versículo aí, irmãos, olha. Gálatas 3:9. É lindo a palavra. Todas as vezes que Jesus salvava, ele citava Abraão. Sim ou não? Zaqueu, esse não é filho de promessa. Amém. Gálatas 3:9. 10 também. Gálatas 3:9. É. Gálatas 3:9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Quando Deus fala, é inspirado. Versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E o 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Vamos aprender bem? Porque todas as coisas da lei são, olhe bem, são 603 regras, observar 13 regras observadas, que se a pessoa não cumprisse, se ela cumprisse, ela não precisaria mais de Deus, porque ela iria Deus. Ó, tá vendo? E se ela achasse que cumprisse, também ela estava criando a glória para ela. Aí que está. Agora, quando a pessoa usa a fé que crê que o Senhor da glória nos salvou de graça, sem as obras da lei, aí você é bendito. Não tem mais devorador, como Malaquias não leu. Converterá os corações dos pais, dos filhos dos seus pais, para que eu não venha vir a terra com Maldição. Hoje eu não sei aonde, a gente sabe, não é? Que é a inversão de valor, a pessoa ficar expulsando o devorador da vida do outro, ou até da vida dela mesma. Porque isso é uma blasfêmia e é uma rejeição contra o completo sacrifício de Cristo. E as pessoas cometeram situação grave, e aí o pecado é grave. Deus continua nos abençoando. É bom nós estar sempre libertados. Porque Jesus disse: só a verdade liberta. Vamos fazer uma pergunta. E quando a pessoa, a gente vai ter que aprender e vai ter que aprender mais a tirar muitas coisas que está na nossa vida, que às vezes a gente fica meio até confuso. E essas pessoas, irmãos, como o irmão falou das pessoas humildes, como é que fica essas pessoas para entender aquilo que está sendo falado ao mesmo tempo? Como é que fica? Porque a ganância religiosa ela
pregadores gananciosos, ele quer satisfazer o seu erro, ele estrutura no erro e quer implantar o erro na vida de outros. Se chama, está escrito em 1 Pedro 5, verso 1 ao 3, que as pessoas não devem conduzir o rebanho com ganância, como moroso. Esse é o perigo. Agora, os simples aceitam. Mas você trabalha na transferência. Tivemos vários exemplos hoje, transferência, mulher do santo, vai em paz, o profeta salvou, o leproso não teve mais 7 sacrifícios, a mulher do sangue não teve mais também 7 sacrifícios, porque tudo resume na santifica, na verdade, a tua palavra é a verdade. E quando você aceita Cristo, é pela fé, e é nesta promessa que ele está ligado a essa. Isso aqui representa Cristo hoje. Cumprindo o que ele prometeu a Abraão no passado. Aqui é Abraão, promessa no passado. Aqui é Moisés, a lei, Moisés morreu. Agora a fé e a promessa de Abraão não morreu, que os descendentes vão seguindo a fé de Abraão. E aqui é o controle geral da consagração do cristão, na época de Cristo esta. Essa época e esta é a mesma. Agora, quando você volta aqui, aí você está servindo Moisés morto e Cristo vivo.